Vamos lá, meus amados, do signo de Aquário, leitura para Sol, Lua, Júpiter, Vênus e Ascendente em Aquário. Uma leitura coletiva não irá ressoar com todos, pegue somente aquilo que ressoar. Já dei a sinalização no canal 1 e estou dando continuidade à leitura de aprofundamento. A gente tinha falado lá, atenda o chamado, o que sua alma está pedindo que vocês façam. Que é o chamado da sua alma, o chamado da sua missão, da sua essência divina. Todos nós viemos aqui para despertar. Não viemos aqui num parquinho de diversão ou porque as coisas aconteçam como a gente queira. É sempre como Deus, o Criador, quer, como Ele designou. E a nossa vida, a nossa maturidade é que norteia esse reencontro de almas. Porque quando vocês se conheceram, independente de quantos anos vocês passaram juntos, se foi um casamento estável, se foi um namoro, se foi um tico-tico no fubá, esse reencontro tinha um porquê. Só que daí vocês acham que o desencontro também tem um porquê, nome e sobrenome? Não, meus amados. Essa pessoa só veio para ser uma peça dessa engrenagem divina. Porque se existe uma situação de triângulo, se existe uma separação, algo é muito mais interno do que o externo. O externo só é uma ferramenta. Então, aqui eles estão falando, o que vocês estão sentindo? O chamado da alma. E às vezes a gente sabe que quando a gente fala assim tão incisivo, tem pessoas que não gostam, mas é a realidade, a gente não pode ofuscar o que a produção espiritual fala. No encontro de almas não é só romantizar, não é só a parte carnal. A parte carnal 3D pouco importa numa relação 5D. 5D é amor incondicional. E para você ter amor incondicional, precisa ter por você primeiro, para depois para com os outros. Não adianta. E o divino masculino, independente de gênero, só vem para executar isso. Para vocês vivenciarem uma experiência na Terra de um amor de alma, seja alma gêmeas ou chama gêmea, mas o grande intuito nisso são os planos divinos. E não é a nossa vaidade, não é o nosso ego. O ego, para mim, é só um instrumento, ele não é bom nem ruim. São as emoções que geram nossos pensamentos, mas eu não vou entrar nem nesse contexto agora, senão é muita coisa para acontecer. Porque aqui tem o Papa e a Papisa, que configuram um amor de almas com um intuito e um propósito divino, seja alma gêmea ou chama gêmea, a fazer algo para o grande Pai maior, grande Mestre, Deus. Então, assim, é difícil. É difícil quando a gente está no 3D, gente. Quando a gente está no 3D, tudo se torna difícil. Quando a gente fica em todas aquelas emoções de apego, de dor, de sofrimento, de contrariedades, isso é tudo 3D, tá? Tinha que estar comigo. A minha alma gêmea, a minha chama gêmea não tinha que estar com a outra pessoa. Por quê? Se está lá, tem um motivo. E a gente tem que entender, nós temos que entender que ninguém descumpre um plano divino. Então vamos lá, vamos pensar. Faça a tua vontade assim na terra como no céu. Essa é a oração que Jesus Cristo nos ensinou, né? Tinha umas entrelinhas, desde que a vontade seja minha, Deus, e não a sua. Então a gente está no despertar da consciência, elevando para o 5D. Não dá para ficar no 3D. O 3D são todo esse movimento de apego, de posse, de desejo. Eu poderia enumerar vários, mas aí seria vídeo de sabe quantas horas. Então entendam, compreendam que dentro dessa dinâmica divina existe vocês, divino feminino independente de gênero, o divino masculino independente de gênero, que é o alecrim dourado, e a contraparte independente de gênero. Vocês acham que vocês se encontraram? Um triângulo? Isso quando não tem o quarto integrante, quinto integrante, que a gente sabe. Aí, se todas essas pessoas se encontraram na Terra e estão vivenciando essa relação, é porque tem um aprendizado.
Uma vez eu ouvi sabiamente de um guardião aqui no meu espaço que disse assim: a situação se repetirá quantas vezes forem necessárias até aprenderem a lição. Então, toda semana eu estou dando a letra. Estou dando literalmente a letra da espiritualidade para com vocês. Só que cada um vai virar a chavinha no momento certo. Porque tudo que acontece é o certo, é de Deus. Então, essa chave que eu estou trazendo hoje é para vocês entenderem. E eu não sou melhor que ninguém. Eu sou um instrumento. E o primeiro ouvido são os meus. Então, isso é um grande aprendizado para mim também. Que estou aqui, trocando diariamente mensagem com vocês. Então, a temperança e o mundo, existe uma reconciliação? Existe. Mas não se peguem a tempo, meus amados, porque isso é uma espada de dois gumes, uma espada na mão de vocês. Fere. Ter pressa no tempo somatiza angústia, ansiedade, insegurança e por aí vai. Vocês estão vibrando aonde? No 3D, ok. Abro mão de tudo. Tô no 5D. Aí o cara tá lá, o alecrim dourado tá lá, a mina, né, tá lá. Tá. Porque tem que aprender algo. Quando acabar o aprendizado, acaba, não tem mais que aprender dessa situação. Então, deixem as coisas acontecer naturalmente, nos planos divinos, sem pressa, sem angústia, sem sofrimento, porque se tem sofrimento, se desdenha, outro fator importante, se desdenha do outro, quer que a pessoa se machuque, que a pessoa sofra, aí nós temos que ter uma sinalização, até onde isso é um amor de almas ou tóxico, que se confunde com de almas. Porque o 5D te deixa numa conexão de plenitude com a compaixão. Então eu tenho compaixão para o alecrim dourado, porque hoje ele é cego, hoje ela está cega nessa paixonite. E ele tem que aprender com essa situação, mas não desdenhar, porque nós estamos entrando no ano de Saturno, e Saturno é colheita. É colheita, meus amados. Então, cuidado com o que vocês falam e cuidado com o que vocês pensam, porque também é bíblico. Cuidado com o que sai da sua boca. Só faltou lá completar, e com os seus pensamentos também. Então, é uma sinalização, porque eu já estou orientando vocês que Saturno é um planeta rígido. Ele vai enviar a colheita a todos nós. E vai cada um colher aquilo que plantou. E pronto. Então, entrego a minha vida a ti, Senhor, e só confio. Porque o eremita mostra que o alecrim dourado tá no modo isolado. O eremita, ele fala de prudência, ele fala de paciência principalmente, mas muito fala daquela coisa de um isolamento. Por isso que alguns de vocês podem estar tendo contato, outros não. Só que a energia desse triângulo é também uma pessoa dotada da espiritualidade. Então, olha cá, hoje eles deram assim, vamos despertar, meu povo. 7 de paus. Vocês podem ter tido, como eu falei no canal 1, interferência de terceiros, que pode ser familiares, colegas, ou mesmo uma terceira pessoa entre vocês. E aí vocês se adaptem à situação. Quem é quem nessa dinâmica? Aqui o canal não julga ninguém, porque todos somos filhos de Deus. Pajem de fogo. Não, esse é o pajem de terra. Pajem de terra. Vem uma mensagem em breve para vocês. Mas o pajem, ele também fala da imaturidade. Ou vocês estão ainda de um certo imaturidade independente da idade, ou o divino masculino, independente de gênero, é muito imaturo, imatura.
não consegue ainda ter um ápice, sabe, de virar a chave. Então, quando a gente tem muita desculpa, é porque é muito mais um reflexo da nossa imaturidade do que eu quero ou eu não quero. Essa resistência, ela vem por quê? Porque muitas vezes, às vezes não acontece do jeito que vocês gostariam, mas é do jeito que Deus assim determinou, porque temos o 9 de copas. E o 9 de copas é realizações dos seus desejos. Mas para isso, todos nós precisamos fazer a lição de casa. Que eu sempre falo, no fim das contas, todos nós crescemos com essa dinâmica. Os enamorados, 2 de ouros e os 7 de espadas. Aqui, ambos ou ambas vão entender e vão compreender o quanto vocês auto-sabotam esse processo. A divina feminina com algumas pressas, essas coisas que acontecem, que eu sei. O divino masculino também. Mas aqui, ó, vem um norte, um posicionamento. Eu creio, pela energia muito forte, é o divino masculino, entendendo que o quanto se auto-sabotou e criou um muro entre vocês por conta da sua imaturidade. E para alguns da sua cobrança, meus amados e amadas. Porque se vocês não sabem, o alecrim dourado não gosta de ser cobrado. O alecrim dourado não gosta de ser sufocado. O alecrim dourado não gosta de impor um posicionamento. Imposição não rola no amor de almas. Não rola, gente. Imposição geralmente vem de relacionamentos kármicos, tóxicos. Eu imponho a minha verdade, eu não discuto de uma forma positiva, claro, com o divino masculino. Porque quando vocês, prestem atenção na vida de vocês. É para alguém aqui esse vídeo que eu tô falando, tô até estendendo um pouco mais. Quando vocês falam pro alecrim dourado, para quem conversa, para quem sai junto, ou o divino masculino teve filho com vocês aí, de vez em quando tem que ver, tem um contato, adapta a situação. Vocês querem provar pro divino masculino que vocês são a vítima dele ou dela. E aí o divino masculino aponta para vocês que não é bem assim. Quem nunca ouviu? Vocês colocam aí no comentário. Quem nunca ouviu? Não é bem assim. Não é. Tem todo um contexto dentro do trabalho de alma e chama gêmea. Não dá para viver uma relação 5D trazendo bagagem 3D, gente. Trouxe 3D, não fica. Pode ficar junto um bom tempo, mas logo depois a situação se repete. Então, vão cuidando do bem maior, que são vocês mesmos. Porque não adianta. E é liberdade mesmo. Divino feminino. Quem é o divino feminino? Gente, independente de gênero, é a pessoa que despertou para o amor, de alma chama gêmea. Eu coloco sempre eu explano sempre sobre isso logo no início da leitura. E às vezes vocês estão tão ansiosos que vocês não pegam a explicação. Então vamos lá. Divino feminino, independente de gênero, é a pessoa que despertou primeiro por um amor de almas. E aqui é a estrela e o julgamento, que é o que vocês vão colher. Aqui, a colheita que vocês fizeram ao longo dessa história, do seu crescimento, do seu amadurecimento. Eu estou numa good vibe, eu já nem ligo mais se a pessoa existe, mas não como existe de desdém. Não, eu tô bem, eu sei que eu amo ele, eu sei que eu amo ela, mas eu não consigo mais cair no jogo, na armadilha, no 3D. Aí sim vocês estão começando o processo de despertar. Quando tá num despertar, que pra chama gêmea é o estágio 7, você simplesmente o ama, a ama, independente de estar com você ou não. Não existe nenhum nível de ansiedade e qualquer outro sentimento 3D para com o divino masculino, literalmente confiando em Deus. É isso. Então vamos anotar aí o nosso avanço, meus amados.
Cavaleiro de Copas. Lógico que eu sei que o maior sonho de vocês é o retorno divino masculino, entregando uma copa, assumindo vocês para o relacionamento. Isso é um desejo, tá bem claro aqui, 9 de copas. Vocês podem realizar esses desejos, não é todos. Vou bem falar, que é coletiva. Mas alguém sim vai realizar, porque acalmou o coração, acalmou a serenidade entre vocês. E ó, o 9 de ouros. Uau, colheita literalmente. Então, se vocês estão no estágio 7 da alma e chama gêmea, e aí, com certeza, vai dar para contar no dedo de todos que acessarem os vídeos, porque não é um processo, é um processo lento esse para atingir o estágio 7 da chama gêmea. Ele não é um processo assim, ó, acordei, dormi, tô no estágio 7. Qual que é o 8º? A reunião. Como que o divino masculino desperta? Com o despertar da divina feminina. Eu falo, acho que nesse canal não, faz pouco tempo. Mas no canal 1, eu falo há 3 anos a mesma situação. O divino masculino, como que está a energia? Divino masculino, vulgo alecrim dourado. Roda da fortuna e o louco. Vem uma reviravolta aí na vida do divino masculino, que é o aprendizado dele ou dela. Porque eles precisam retornar para vocês, tendo certeza que não vão olhar para trás. Independente se eles têm filho com a pessoa ou não. Se vocês vão ficar questionando, porque daí dá ruim também, tá? Aí o divino volta com, vou brincar, sandálias da humildade. E aí vocês desdenham deles. Se essa pessoa tiver um temperamento forte, vai virar as costas. E aí mais um ciclo que se repete. Para alguém isso aconteceu, não é à toa que eu tô falando. Então escute, se para alguém aqui o divino masculino aparecer, ouça com os olhos, com os ouvidos bem abertos, mas ore com os olhos da alma. Porque se vocês olharem com o da carne, 3D, tá ruim também. Vamos lá, 7 de copas e o diabo. Já pensou o divino masculino? Eu sempre falo nos meus vídeos, tem magia? Lógico, para alguns tem. Só que se conecta, é porque o divino masculino também tá no 3D. Tá no 3D, gente. E aí conecta com a contraparte, com a magia em si. Ninguém é santo aqui nessa história. Ninguém é santo. Divino masculino baixou frequência energética por algum motivo. E aí ele vai se conectar com as energias densas. E aí fica andando em círculo durante tempo. Mas não é porque a magia cegou ao ponto de tornar o anjinho um santinho. Não. Se pegou, se conectou, é porque algum sentimento 3D essa pessoa tem. Seja qual for, tá? Tem. E canalizou, conectou e a madeira quebra, como a gente fala na medicina. O diabo, 7 de copas e a morte. Tá no fim, o divino tá começando o processo de despertar. Só que é lento, gente, o alecrim do lado é lento. Ah, Elis, mas foi rápido para sair da minha vida. Porque tinha que ser. Essa foi a vontade do Criador. Porque não cai um galho de uma árvore sem que seja a vontade do Pai, não é? Comecem a refletir de forma racional, porque no emocional, meus amados, vai dar ruim. Vai para o emocional, vai dar ruim. E é um exercício diário. E aí, sabe como? Passei na pele, meus amados. Senão eu não estaria aqui ensinando vocês, orientando vocês de algo que eu aprendi. Então, é o despertar real da vida de vocês.
como está a contraparte. Agora vamos ver a contraparte, né? Uma imperatriz invertida eu vou manter. Então, a contraparte, ela é uma pessoa, gente, que para alguns tinha poder tanto financeiro como poder de sedução. É uma pessoa que mandava no pedaço mesmo, ou manda ainda, mas começa o quê? Sabe quando tá perdendo o brilho? A contraparte tá perdendo o brilho, mas não perde de um dia para o outro. É gradativamente. Entende? É gradativamente esse perder. Então, tá em desequilíbrio, uma rainha que usa a tua inteligência para articular a seu favor, para os seus próprios ideais. Total 3D, né? Kármico. E uma pessoa que não age de forma cega não, tá? 2 de espada invertido. Se a pessoa sabe o que tá fazendo. Sabe, é uma rainha de espada no lado sombra. Uma imperatriz no lado sombra. Veio muita energia da rainha de espada aqui, hein? Justiça é uma pessoa que age com a sua própria... Sabe, faça justiça com as próprias mãos. Mas a justiça dele ou dela... Só que tá entrando em desequilíbrio, tá? Aqui essa situação começa a mudar. Cavaleiro de paus com 8 de paus. Começa a mudar. Pode ser que tenha uma discussão. Pode ser que a contraparte comece a perceber que cada vez mais o divino se afasta. E aí vai agir conforme o quê? Uma pessoa que fez estratégia... Seja quanto tempo o divino masculino está com a pessoa, o alecrim dourado, usou de estratégia. Gente, conhece o alecrim dourado? O alecrim dourado entregou nas mãos dessa pessoa seus sonhos, seus anseios perante a vida. E essa só pessoa só pegou as informações e usou estrategicamente, mas aqui de uma imperatriz invertida. Um lado sombra. Como que tá a energia da contraparte com o divino masculino, o alecrim dourado? 6 de paus. 6 de paus, lógico que aqui muitos têm relacionamentos assumidos com essa pessoa. A contraparte está no 9 de ouros, tem uma colheita aqui, ou achou que colheu. O rei de paus, Áries, Leão e Sagitário aqui. Vamos ver o que mais. Sacerdotisa invertida, ou seja, o conto de fada que eles acreditavam começa a se reverter. Mas ao mesmo tempo, o foco da contraparte é simplesmente tirar vocês da parada. Porque vocês entraram aqui como sacerdotisa. E aí, eis a linda carta do Saturnão aqui, que rege. O julgamento rege a carta. A gente chama ou coloca a carta de Saturno com o julgamento, ou seja, colheita. Tudo que plantares, colherás. Então deixe as coisas acontecer. 20 de março está chegando. O que une o divino masculino? A contraparte. Há uma questão ligada à família, seja filhos, seja estrutura familiar ou também questões ligadas a dinheiro, tá? Todo Virgem Capricórnio, porque capricornianos, taurinos e virginianos são terra. Eles gostam de estabilidade. Eles não gostam de não, é estável. Eles gostam de estabilidade, eles gostam de ficar bem acomodado na sua situação, tá? Não dão um passo maior que as pernas deles. E aqui a magia, se ouvir a magia e alguns é mental, vai cair por terra. É isso. Gente, essa leitura até se estendeu, mas como vocês sabem que eu escuto a produção e o que eu tenho que falar, eu falo. Agora, como que está a energia para esse mês de março da Divina Feminina
Com o divino masculino, vulgo alecrim dourado. Como que tá a energia de vocês para março? Eu escutei, prestem atenção nos sinais, nas sinalizações. Dois de copas. Vocês são alma e chama gêmea. Vocês sabem disso. Aqui a alma de vocês se completam mesmo que o divino não aceite. Até porque o divino masculino não condiz muito com a nomenclatura. Eles não gostam desse negócio que fala que nem existe. Muitos, né? 3 de espada invertido, que é ótimo. Sofrimento entre vocês cessando. Ou criações de que vocês não são a pessoa ideal para eles ou para elas também cessando. É algo que vocês esperam há mais de 3 anos, alguns, outros meses, outro muito mais de 10 anos. Cavaleiro de Ouros é lento. E a pessoa só vai tomar a decisão a hora que ele ou ela tiver certeza. E para isso eles têm que passar algo com a contraparte. É isso que eu quero que vocês entendam. O Rei de Paus. Olha o divino masculino levantando as mãos para o céu. Eu estou falando, essa leitura é para casal de alma gêmea espiritual, chama gêmea. Porque tem algo muito maior se rendendo-se a Deus. Executando, depois de tanto aprendizado, os planos divinos. Que mais? Vocês, divinas femininas aqui, independente de gênero, com o coração assim, ó, prontos para recebê-los de volta. Vocês acham que o divino masculino não sabe disso? O alecrim dourado? Sabe. Mas antes disso, amem vocês. Eu ia falar e eles falaram: quando você se ama real, ame a ti mesmo, que conhecerás a verdade da tua essência, da tua alma e a tua jornada, e vos libertarás. É bíblico. O As de espada. Aí vocês iniciam. E olha aqui, a rainha de paus, rei de paus e a rainha de paus, um casal espiritual, ou seja, tá no caminho. Olha aqui uma comunicação entre vocês. Então, em breve tem uma comunicação de vocês, meus amados e amadas, tem sentimento, só que permitam que o divino masculino aprenda com a situação. Isso é um contrato espiritual divino, o Papa. Deixem o divino masculino, o alecrim dourado, tomar a iniciativa. Não os cobre para quem tem contato. Não interceda num plano divino. Deixe as coisas agirem naturalmente. É esse recado de hoje. Fortíssimo, por sinal. E não fiquem bravos comigo, porque eu tenho que falar, tá? Eu tenho que obedecer o que a produção fala. Vamos lá. Olha aqui. Os anjos mensageiros, anjos de luz, eles estão dizendo que a prisão mental do divino masculino, ele ou ela tem que se libertar. Que vem para um estado de consciência, de despertar. Eles vão ser divinamente guiados por um anjo de luz que se aproxima deles no mês de março, tá? Ficou bem claro isso aqui para mim. Todo encontro de alma chama gêmea tem uma equipe enorme espiritual atuando para ajudar. Só que se vocês ficarem no 3D por muitos e muito tempo, aí, como diz me ajuda a te ajudar, o que a produção fala, né? Porque aí vocês acessam as energias mais sombrias e fica no círculo aí vicioso. E eu sempre falo, qual que é a verdadeira crença? Não são as imitantes. É crer em Deus naquilo que eu não consigo ver e não naquilo que eu quero ver mediante as minhas emoções. Saiam da sofrimento, saiam da dor, se vocês estiverem
migrando e ninguém consegue se não despertar, tá? Tô falando, tô dando a dica. A consulente, a divina feminina, se vocês estão ainda sofrendo, desperta, meus amados e amadas. Notícia distante por caminhos distantes em relação ao grande amor da vida de vocês, porque alguns que acessam a plataforma, o amado e a amada está em outro estado ou país. Então, por isso que eu sempre ressalto, pegue somente aquilo que ressoar para vocês. Vamos lá. Ó, perdoar e aprender. Liberando o passado, se vive muito mais o presente momento. Então, perdoe. Perdoe, se libertem. Divina feminina, quanto mais vocês se amarem, mais vocês se respeitarem, meus amados e amadas, mais pleno vocês tiverem, mais aproximação do divino masculino acontece. Suporte, peça suporte de amigos. Pode ser que o divino masculino fez o processo com vocês de afastamento, vai e volta, termina. E aí, de repente, o tamanho que você tiver o rancorzinho aí, e eu já falo, se tiver rancor não vai dar certo não, hein? Peça suporte a um amigo, uma amiga ou familiar para chegar até vocês. Deixe que o espírito travesso infantil que leve dentro manifeste para encontrar o amor. Mais uma carta. Atrai a sua alma gêmea. Orações, afirmações, visualizações ajudarem a encontrar a sua alma gêmea. Eu já digo, ajuda. Mas se vocês estiverem no 3D, dá na mesma, tá? Pronto, falei. Não adianta. Não é à toa que o vídeo de vocês vai sair no domingo. Primeiro porque vocês foram um dos signos que mais acessaram essa semana. Mas tem um porquê. Então vamos lá. O movimento, deixem fluir, ninguém pula os processos, deixe fluir naturalmente, porque aqui é uma alma, uma chama gêmea sim, a completude um do outro, uma da outra. Então confiem, meus amados, é isso, o recado de hoje, gratidão, peço que curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seus comentários, gratidão universo e tem reconciliação, tá? Minha agenda está aberta para março.